Nesse vídeo eu quero estar te explicando como que você pode estar iniciando no modelo de negócio de Vibe Coding em 2026, com base no que eu já fiz aqui dentro, com base no que eu vejo que seja realmente o melhor caminho para você, tá? Antes de qualquer coisa, muito prazer, meu nome é Hélio, eu tenho uma agência chamada Growth Hub, já tive mais uma outra agência chamada Oris, já ajudei várias agências a escalarem e utilizarem produtos com IA que realmente funcionam, e além disso, tem uma comunidade chamada também Ion, que você pode estar me chamando lá no Instagram para você também ter acesso, beleza? Antes de qualquer coisa, deixa eu só fechar aqui o mapa mental para a gente conseguir estar começando toda a nossa aula aqui, beleza? Bom, para começar, vamos entender a base de desenvolvimento, então os fundamentos técnicos que a gente tem que estar entendendo, tá? Primeiramente, é comunicação entre sistemas e API. Deixa eu abrir tudo isso aqui. Vamos lá. Primeiramente, uma API. O que é uma API? Tá? Ela é basicamente a forma que a gente acha de se comunicar com um sistema. Então, quando você, por exemplo, quer falar você quer conectar um WhatsApp ali no seu agente de IA, você precisa ter uma forma de se comunicar com a API do WhatsApp, que é a intermediadora de comunicação, que faz com que tanto o WhatsApp receba os seus eventos, receba a mensagem do seu agente de IA, saiba o que tem que enviar, e também você entenda o que você está recebendo, tá bom? Tem dois tipos de comunicação, que é quando a gente pede informações, que é com REST API, e tem o sistema de aviso quando algo acontece, que é o webhook, que é o que vocês estão mais acostumados a ver se você já mexeu com o N8N também. Beleza? Em relação à segurança, a gente tem a chave de acesso API Key e o Bearer Token, que é um token que é gerado normalmente em sistemas, por exemplo, de gerenciamento de estoque. Esse tipo de coisa é mais comum que isso tenha, né, em sistemas como esse que normalmente você tem que pegar. E também tem um login com o Google, que é pela metodologia OAuth, que vocês não precisam entender, vocês só precisam saber que existe. Beleza? E agora, vamos também entrar dentro da interface do sistema, então entender o que é o front-end, a estrutura básica disso, e hoje em dia, beleza? Primeiramente, o front-end, ele é aquilo, é a parte visual, tá? Então, é o que você vai estar vendo, é o que você vai interagir. Quando a gente estuda um pouco sobre design dentro da programação, a gente vai estar sobre o UX, né, que é basicamente a interface do usuário, então o front-end, quando a gente estiver falando dele, quando a gente tiver que lidar com ele, vamos lidar muito também com essa questão de UX, que eu não vou falar nessa aula, obviamente, porque não tem necessidade de falar isso. A estrutura básica normalmente é um HTML, o estilo visual que é em CSS e as interações que são todas feitas por JavaScript. Obviamente isso é um resumo, tá? Não é necessariamente isso. Tem outras coisas que podem ser feitas, por exemplo, intrinsecamente com TypeScript, mas hoje a gente vai estar só dando esses exemplos aqui, tá? E hoje em dia essas interfaces elas vão ser intrinsecamente geradas com IA, até porque a gente está falando do mercado de Vibe Coding aqui dentro, beleza? E aqui sobre a lógica do sistema, tá? O que obviamente é o back-end. Então o back-end em si, ele é tudo o que acontece por trás, é o que faz o nosso sistema funcionar. Você está vendo vários botões ali no front-end, você sabe, deixa eu até abrir um sistema aqui, por exemplo. Esse sistema aqui, ele vai estar um pouquinho recortado na imagem. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais dele. Aqui, ó. Assim eu consigo mostrar mais dele, que ele está um pouquinho recortado nessa parte. Mas aqui, por exemplo, a gente tem todas essas questões, etc. Como a gente clica aqui, a gente consegue ver esses modelos aqui. Mas para eu adicionar e para isso estar acontecendo, eu preciso ter um back-end estruturado. Normalmente isso vai ser feito de forma automática pelos agentes, então eles já vão estar fazendo tanto o back quanto o front de forma contínua e junto, né? Porém, essa não é a melhor metodologia para vocês estarem fazendo, né? É interessante que vocês façam em uma questão de modularização. Não vou falar sobre isso aqui porque é um conteúdo mais avançado. Futuramente também gravo um vídeo sobre. Beleza? E a lógica do back-end é basicamente ele vai processar as regras e os dados do que está acontecendo ali dentro. As funções vai ter a questão tanto de criação de APIs, processamento de informações e também de fazer a integração com sistemas externos, tá? Outra parte importante para esses fundamentos é a questão do banco de dados, beleza? Então, deixa eu só abrir aqui. O banco de dados ele é o quê? Tá? Ele é basicamente onde as nossas informações ficam salvas, que a gente normalmente chama de uma database. Então, um banco de dados que todo mundo conhece, que todo mundo já ouviu falar, por exemplo, é o Supabase, que é um banco de dados gratuito que a gente consegue estar utilizando e que tem um limite muito bom, principalmente quando a gente vai tratar puramente de texto. Então, é muito interessante que você entenda essas questões, que você entenda basicamente como ele funciona. Inclusive, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Supabase, brevemente, né, como que você tem que aprender ele. Os conceitos, né, é basicamente que ele cria, ele lê, atualiza e deleta dados, beleza? Em metodologia CRUD, e tem a relação também entre dados, beleza? Em ferramenta prática aqui, como está mostrando aqui, tem o Supabase e o banco mais Auth mais a API, tá? Então, é basicamente uma junção de todas essas coisas.
E agora, como que a gente vai controlar todo o nosso código gerado? Então, como que a gente vai estar fazendo o controle de tudo daquilo que a gente está fazendo hoje? Tá? Obviamente, a gente vai estar fazendo isso pelo GitHub. Então, você muito possivelmente já ouviu falar, já deve ter até acessado em algum momento da sua vida quando você precisava de alguma coisa, não deve nem saber para que serve, mas é onde a gente vai botar o nosso código, o que a gente chama de repositório, tá? Então, dentro desse repositório, ele é basicamente onde vai ficar o nosso código hospedado e a gente vai conseguir estar fazendo a manipulação desse código que a gente vai estar hospedando, ok? E as funções, ela vai ter o histórico de alterações, então é basicamente o que a gente chama de versionamento aqui dentro, e também a gente vai trabalhar com versões separadas, que é o que a gente chama de branches. Então a gente vai ter a nossa versão main, que vai ser a versão que está no ar, por exemplo, do projeto. A gente vai ter uma versão que é para teste, uma versão de erros, enfim, esse tipo de coisa que a gente vai basicamente versionar para que a gente tenha vários tipos de versões, para que a gente consiga testar sem interferir diretamente, né, na nossa versão principal, que é a nossa main version. Beleza? A parte 2, então, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender, que é como que a gente vai falar com a AI, ou seja, o que é engenharia de prompt, beleza? Obviamente não tem como dar uma aula de engenharia de prompt em tão pouco tempo, não quero que isso seja muito longo, mas vamos lá. O prompt, ele é basicamente a linguagem que a IA entende, tá? Então a gente entende português, né? Aqui tem gente que entende inglês, espanhol. O prompt é basicamente uma junção de tudo, ela entende qualquer língua, né? A inteligência artificial. Só que é a metodologia correta para que a gente consiga conversar com ela. Quanto mais a gente entende dessa metodologia e aprende essa língua, vamos chamar dessa forma, melhor a gente vai conseguir estar tendo resultados com ela, beleza? Então aqui, por exemplo, a gente sabe que a gente tem que ser muito claro, então a gente tem que ser muito claro no nosso pedido. Quanto mais subjetivo a gente seja nesse sentido, pior vai ser, beleza? É muito importante que a gente também dê muito contexto. Então, dar contexto em que sentido, Hélio? Por exemplo, eu trabalho numa empresa de software, eu sou um desenvolvedor sênior. É basicamente você dar contexto da situação, do que está acontecendo, para que você consiga estar fazendo a aplicação correta e que a IA aplique de uma melhor forma tudo aquilo que você está pedindo. Beleza? E é sempre interessante também que a gente sempre defina um objetivo. Então, quando a gente, por exemplo, está falando de engenharia de prompt, a gente sempre vai falar muito sobre definir um objetivo, porque a IA, ela sabe onde a gente quer chegar. Sabendo onde a gente quer chegar, ela vai ter basicamente vamos chamar de uma meta a ser alcançada e ela sempre vai correr atrás de alcançar ela. Boas práticas é sempre explicar o que quer como saída, o que a gente chama de output dentro desse mercado, né? Então a gente vai explicar, eu quero que a interface se pareça com isso, 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 dessa forma, tá? E isso é basicamente você explicar, é sempre interessante que você tenha isso, ou pelo menos tenha um print, tá? Então se você fosse basear em uma página que existe, você vai pegar, vai mandar para ela aqui, eu quero que a saída, o output ele seja mais ou menos com isso aqui. Estruturar bem o pedido como sempre e sempre ir melhorando aos poucos. Tá? Então nunca tente fazer uma grande melhoria, uma grande infraestrutura nesse sentido, beleza? É sempre interessante que a gente faça de pouquinho em pouquinho, tá bom? Ferramentas iniciais, deixa eu abrir isso aqui. Bom, as ferramentas iniciais eu quero me referir basicamente às ferramentas que vocês vão estar utilizando para que vocês consigam começar nesse mercado. Então, obviamente a gente vai estar começando aqui com o Antigravity, beleza? Que é a ferramenta que eu utilizo mais hoje em dia e que é a ferramenta que eu mais recomendo. Tá? Justamente por que eu recomendo mais o Antigravity? Porque o Antigravity ele é uma IDE, então ele já é muito completo nesse sentido, ele já tem uma interface visual para você manipular as pastas dentro do que está acontecendo ali dentro, você consegue ter uma visualização melhor, consegue ver as fotos, o que está acontecendo, quais são as imagens que tem no servidor, então você consegue ter uma organização muito boa sobre isso. Além disso, por apenas R$ 100 por mês, você tem acesso, eu vou até contar aqui os modelos, você tem acesso ao Gemini 3.1 Pro High, o Gemini 3.1 Pro Low, o Gemini 3 Flash, o Cloud Sonnet 4.6 e o Cloud Opus 4.6 e também o GPT-OS 120 bilhões de tokens. Tá? Esse modelo, esse GPT ele não é um GPT, né, da OpenAI, né, ele é um outro modelo, isso vocês não precisam entender, a gente já vai falar sobre modelos. Mas o que eu quero apontar aqui é que você tem basicamente a opção de 3 modelos, que é o GPT 3.1, o Cloud e o Gemini 3 Flash. 3 modelos porque são categorias que gastam individualmente, beleza? Então o Gemini 3 Flash gasta individualmente, o Gemini 3.1 Pro gasta individualmente, seja com o Gemini 3.1 Pro Low ou High, e o Cloud ele gasta independentemente se é Sonnet ou Opus. Show de bola? E por que eu falo que é tão bom? Porque por R$ 100 você consegue usar o Cloud Opus, que é o melhor modelo do mercado, você consegue usar o Gemini 3.1 Pro, que é o melhor modelo para infraestrutura de design do mercado,
Então, obviamente, você tem uma vantagem absurda quando se compara com outras ferramentas. E também o Cloud Pro, beleza? Então, aqui é basicamente você vai estar juntando uns R$ 200. Deixa eu ver, se eu consigo adicionar aqui. Você vai estar basicamente tendo R$ 200 ali. Vai ter que ter R$ 200 para estar fazendo esse pequeno investimento. Que se você conseguir fazer pequenos projetos, landing pages e esse tipo de coisa, cara, com certeza você vai. Aliás, não é entre os dois, né? Mas eu não sei, acho que nem tem como colocar assim. Enfim, mas vai ser basicamente R$ 200 para assinar os dois, beleza? Isso sendo que o Antigravity no Pro, o Gemini Pro, que você vai pagar lá quando você vai botar Gemini Pricing, vai aparecer o plano Pro. Eu até posso abrir aqui. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Gemini Pro. Se eu abrir aqui o Gemini. Não, foi errado. Gemini Planos. Se a gente vir aqui, a gente vai assinar basicamente esse aqui. Acabou a promoção, ele estava com uma promoção até pouco tempo do primeiro mês gratuito. Não sei se ainda está ativo, provavelmente não, mas estava tendo essa ativação. Mas acho que é porque eu estou numa conta minha normal. Mas se eu não me engano, tem uma promoção que você pega o primeiro mês de graça. Então você vai pagar R$ 100 no cloud e de graça no primeiro mês no Antigravity, beleza? E aí, para o cloud é o seguinte, por que a gente vai usar o cloud? A gente basicamente vai usar ele como uma extensão dentro do Antigravity. De novo, não vou ensinar como faz isso, estou apenas passando passo a passo aqui dentro. Mas a gente vai botar ele como uma extensão lá dentro ou vai abrir o nosso terminal. E aí a gente vai usar os dois dentro dos nossos projetos. Eu já vou falar o que cada um vai fazer. E a nossa estratégia vai ser usar a IA, obviamente, como nosso principal executor, e também evitar o excesso de ferramentas, obviamente. Aqui, vamos abrir aqui, vamos agora entender os modelos, tá? De uma forma melhor. Primeiramente, existem várias diferenças entre modelos mais rápidos e mais inteligentes, tá? Os modelos mais rápidos, eles costumam ser modelos mais baratos, como está sendo aqui, e modelos mais inteligentes costumam ser mais caros. Porque eles têm uma... Eles pensam mais, então eles ficam meio que rodando assim por mais tempo. Por isso que o Gemini 3 Flash ele é tão barato, você consegue usar ele muito no Antigravity, beleza? E a nossa regra que a gente vai utilizar é entender qual o melhor IA para cada tipo de coisa e usar ela para cada tarefa, beleza? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir isso aqui também. Para a gente ver agora como que a gente vai estar criando os nossos projetos, beleza? Mas antes da gente vir para essa parte, eu vou até substituir aqui, tá? Eu quero tratar dessa parte 6 aqui primeiro, porque eu acho que ela está muito mais ligada com essa parte 4 do que essa parte 5, tá bom? Para tarefas rápidas, ou seja, ajustes e correções, e também até mesmo sites pequenos ou landing pages básicas, a gente sempre vai usar o Gemini Flash. Por quê? Porque ele tem uma capacidade boa de estar conseguindo fazer uma boa geração visual. Isso se você entender um pouquinho de skills também, de como que você manda a IA fazer tal coisa, quando você tem alguns repositórios de códigos de efeitos, então você consegue estar fazendo bastante coisa com ele. Design e arquitetura, tá? Mais complexas, a gente vai usar o Gemini Pro. Arquitetura, eu falo de arquitetura de projetos em si. Então, para fazer correções de erros mais fortes, né? Erros maiores, ou de você estar, por exemplo, aplicando um código de efeito que é um pouco complexo. Tipo, um código de efeito que é complexo, por exemplo, pessoal, é aquele que a gente tem, por exemplo, um card mais abaixo da nossa página. A gente está aqui na nossa primeira página. E quando a gente abaixa a página, o card ele tá assim, ele tá reto. E aí ele vai inclinando. É um efeito que o Gemini, por exemplo, o 3 Flash, ele tem dificuldade de acoplar, sendo que o Pro ele consegue acoplar, ok? Desenvolvimento mais ágil, a gente vai usar o Cloud Sonnet. Eu não recomendo que vocês usem o Cloud Sonnet, na realidade, eu recomendo que vocês usem ele, por exemplo, dentro do Cloud, no Cloud, dentro da plataforma do Cloud, eu digo, tá? E quando a gente for realmente passar para uma infraestrutura, mas, como eu posso dizer, para a gente fazer o nosso projeto, e vocês vão entender melhor como que a gente vai fazer isso aqui em cima, a gente vai estar utilizando o Cloud Opus sempre para fazer uma arquitetura pesada e uma lógica mais avançada. E, obviamente, ele sempre vai conseguir resolver problemas mais complexos. Show? Então, vamos lá. Como que a gente faz a criação dos nossos projetos? Então, quando você for pegar o seu primeiro projeto de Webcode, como que você vai estar fazendo ele? Tá? Nossa primeira etapa vai ser o nosso PRD, tá? Que é o nosso planejamento. Ok? O PRD é Product Requirements. Esqueci a última letra. Mas é basicamente o que a gente precisa para esse produto ser viável. Tá? A gente sempre vai fazer ele no nosso cloud, beleza? Então eu vou explicar como que a gente vai fazer ele aqui. O documento, né, ele vai ser um documento que explica
É Produce Requirements Documents, agora que tá aqui, né? Vai ser um documento que vai basicamente estar explicando o objetivo, as funcionalidades, fluxo do usuário e também regras, e ele também pode incluir também interface visual, show de bola, e como que a gente vai fazer a criação desse PRD, que não está aqui dentro, beleza? A gente vai estar fazendo a criação dele dentro do nosso cloud, ok? Então a gente vai, dentro do nosso cloud que a gente pagou, tá? A gente pagou aqui o nosso cloud, beleza? 100 pilazinho por mês. A gente vai criar uma skill de PRD Creator, ok? Eu tenho essa skill, inclusive. Se esse vídeo pegar uma boa quantidade de likes e visualizações, se você compartilhar bastante, aí vai ajudar bastante a gente aqui. Eu vou estar liberando também essa skill aí para vocês. Eu já liberei ela lá no meu Instagram, se você for procurar lá, você vai conseguir acessar também. E a gente vai criar dentro do nosso cloud usando a PRD, beleza? Depois a gente vai passar esse PRD dentro pro nosso Antigravity, então a gente vai jogar. Deixa eu puxar uma aba aqui. A gente vai jogar ele aqui dentro do nosso Fields aqui, tá? Vai aqui do nosso Explorer. A gente vai jogar aqui dentro. Jogando ele aqui dentro, a gente vai estar fazendo vai mandar o Gemini ler e ele fazer a primeira interface visual e depois o Cloud Code criar as regras e integrações. Né? Basicamente a infraestrutura geral do sistema, o back-end por trás daquele front que o 3.1 criou. Tá? Isso se você quiser criar dessa forma separada, que é como eu recomendo. Ok? E correções mais simples a gente vai sempre estar fazendo os ajustes com o Gemini Flash, como eu falei aqui para vocês. Tá? E como que vai ser a nossa evolução, tá? Como que vocês podem estar evoluindo e aprendendo coisas novas que vão ser muito importantes para você no futuro, beleza? Primeiramente, entender como que funciona o sistema de login com autenticação, então gerar sessão do usuário, entender mais sobre banco, mais back-end pronto, então, por exemplo, dentro do Supabase, entender como a gente vai utilizar ele dentro do nosso Antigravity para fazer armazenamento de dados, gerenciamento de usuários, tá? Integração com conta externa, off do login com o Google e também entender como a gente vai fazer o consumo de APIs e criar suas próprias APIs, tá? Lembrando, isso aqui é um passo a passo, tá? Então é interessante que vocês sigam tudo isso aqui de aprendizado. Então, já entendi o básico disso aqui, que pelo vídeo já dá para você começar sabendo isso aqui, beleza? Como falar com a IA, né, engenharia de prompt, né, ferramentas iniciais. Então você já tem uma boa base, beleza? Mas aí, aprendendo isso aqui, a gente vai estar meio se diferenciando aí da massa que não entende muito sobre isso, tá? Uma parte muito importante também, como que a gente faz o salvamento e a organização do nosso código, beleza? Obviamente vai ser feito versionamento, como a gente falou aqui no início, tá? Lá falando sobre o GitHub. Aqui, ó, aqui falando sobre o GitHub. Basicamente, como que vai funcionar? A gente vai salvar nossas versões dos nossos projetos dentro do GitHub, onde a gente consegue também controlar as mudanças, tá? Então, a gente vai salvar frequentemente. Então, por exemplo, sempre quando eu fizer uma alteração que seja relevante no meu sistema, que eu editei algo que eu quero que seja posto ali, que eu fiz aquela alteração e eu não perca ela de forma alguma, porque às vezes a IA ela pode desfazer uma alteração quando você pede para fazer alguma alteração, sem que essa alteração esteja diretamente ligada com o que você já fez. Então isso pode acontecer como um erro dela. Então você basicamente vai salvar essa versão para você voltar para ela futuramente, ok? Ou depois, né, de ter feito o projeto, etc. Então a gente vai usar os commits para fazer isso, que é como a gente chama para fazer isso, e a gente vai organizar as versões em branch, como eu falei para vocês. E para fazer a criação dos nossos projetos, é muito interessante que a gente sempre comece mais simples, tá? Então, sempre começar, por exemplo, por uma landing page, um site, tá? Então, e sempre ir testando antes de fazer o escalonamento. Tipos de projetos que a gente pode visar é landing pages, sistemas simples como microSaaS, automações, agentes de IA e SaaS, que realmente é uma infraestrutura mais complexa. E a escala está basicamente dentro da melhora da nossa performance, a automatização desses nossos processos e evolução de arquitetura. Evolução de arquitetura eu me refiro tanto a gente sair do Antigravity, do Cloud Code, por exemplo, e a gente passar para alguma ferramenta melhor, alguma IDE melhor, ou tá pagando mais caro, por exemplo, para o Cloud Code para estar conseguindo desenvolver. E essa casca que a gente vai conseguir criar vai ser basicamente com o tempo e fazendo muitos projetos. Show? E só finalizando, tá, o vídeo aqui, finalizando essa mini aula aqui, como que é a nossa forma de pensar, tá? E como vibe coder, né, vou falar dessa forma. Basicamente que fazer rápido é melhor do que perfeito, ok? Então é muito importante que vocês entendam que quando a gente está nesse mercado, cada vez mais, tanto no mercado de sistemas atualmente, o pessoal preza muito mais por rapidez, porque eles sabem que as coisas estão sendo mais rápidas, os empresários sabem disso. Então, é interessante que você sempre consiga e busque entregar o seu projeto de forma rápida, ok? Não tente fingir que você trabalha.
tá? E o foco é sempre criar sistemas complexos e pensar como produto para que assim você consiga vender ele, beleza? E se você quer um guia completo de Vycode, se você chegou até aqui, um guia realmente de iniciantes do passo a passo ali, não isso aqui, tá? Não realmente como você vai iniciar em 2026, mas sim um guia mesmo, me chama lá no meu IG, tá? Que eu vou estar te enviando, me segue lá, o link vai estar aqui na descrição, que eu vou estar te enviando isso. E se você quer também que eu prepare algum sistema para você, que eu te ensine como você pode fazer sistemas também, como por exemplo esse aqui, que eu mostrei aqui dentro da nossa aula, comenta aqui ou me chama lá no direct que eu vou estar te ajudando. Valeu, tamo junto, abraço.